Boa noite a todos. Hoje, no nosso momento de estudo, de reflexão, eu vou convidar vocês para a gente estudar um pouquinho o livro Ensinamentos Básicos de Umbanda, que nasceu aqui na casa, escrito pela Daisy Minuti e Lisete Chaves, que são médiuns mais pequenas aqui da casa. Rapidamente, assim, como é que surgiu esse livro? Esse livro surgiu da observação das mães pequenas com relação aos médiuns que estavam chegando, que a função delas é orientar, ensinar como é que são os procedimentos da casa. E elas perceberam que as perguntas eram recorrentes. Então, através de um trabalho longo, que não foi muito rápido, começaram a catalogar essas dúvidas e colocar no papel, em forma de um manual. A linguagem é simples, tá? Não fala sobre física quântica, nem teoria das supercordas, então a linguagem é bem simples, bem direta, bem objetiva, com o intuito de esclarecer, de orientar aqueles que estão chegando e as dúvidas que a gente tem com relação a coisas simples. O que é um abaçá? O que é um cungá? O que é uma engira? São coisas que às vezes a gente, até nós que já somos médiuns, trabalhadores ou frequentadores há algum tempo, muitas vezes alguém nos pergunta, mas o que é um abaçá? E a gente dá aquele branco, não sei. Então, para aqueles que estão começando, para aqueles que já começaram, para aqueles que querem se esclarecer de uma forma bem tranquila, uma leitura até bem rápida, porque é gostoso. Então a gente começa a ler e a leitura flui, assim. E a gente consegue aliar isso ao que a gente está vivenciando, então fica mais fácil ainda assimilar. Dentro do livro todo tem muitas questões. O que eu resolvi conversar com vocês hoje especificamente sobre médiuns iniciantes. Como é que é esse começo? Como é que é essa chegada à Umbanda? Eu vou meter basicamente ao começo do médium na Umbanda, mas a mediunidade não é exclusividade da Umbanda. Então existem médiuns e outros segmentos religiosos de trabalho, como espiritismo e outros, e que cada um tem a sua característica. Na Umbanda, a gente vai falar especificamente como é para nós aqui. O que normalmente acontece? A pessoa começa a enfrentar desequilíbrios, pesadelos, obsessões, às vezes doenças, a vida começa a ter muitos problemas, e aí um belo dia a pessoa vai tomar um passe em terreiro de Umbanda e ouve de um preto velho, de um caboclo, de um exu: meu filho, você é médium, você precisa trabalhar. E aí, gente, o que acontece? O que acontece com essa pessoa que ouviu isso? Quando a gente se depara com isso, a gente pensa assim, bom, resolvi um problema e me apareceram vários outros, porque, bom, agora eu sei o que que tem de errado, e agora o que eu faço com isso? Não é muito simples essa tomada de decisão, esse início, esse começo, porque as dúvidas, elas surgem basicamente do desconhecimento, da gente não saber o que é e como funciona. E aí o médium muitas vezes assim, eu sou médium, tenho que trabalhar, mas ele vai adiando. Ele vai, eu vou me preparar e aí quando eu estiver preparado eu vou. Só que aí ele vai adiando isso por comodismo, incerteza e medo. O que acontece no comodismo? Ele vai lá tomar um passe, né? Melhora. Aí eu não vou mexer com isso, deixa quieto. Eu vou levando. Aí dali um tempo as coisas começam a se complicar de novo. Ele vai lá, toma mais um passe, ouve mais um conselho, ouve de novo a orientação. E diz para a entidade, não, eu tô pensando, eu vou me preparar, eu vou. E frequenta a casa um tempinho, umas semanas, uns meses. As coisas se aquietam, ele volta para a vidinha dele. E isso acaba sendo recorrente. Muitas vezes esse vou me preparar acaba sendo 1 ano, 10 anos, 20 anos e a pessoa ainda está se preparando. É difícil essa tomada de decisão, esse passe inicial, ele é difícil. Por que é difícil, gente? Muitas vezes eu ouvi, quando se começa na Umbanda não se pode mais parar, senão sua vida vai para trás. O
Quem é que nunca ouviu isso? Eu ouvi isso. E isso adiou o meu começo na Umbanda, porque eu pensava assim, e se não for isso que eu quero, e eu me deparar com uma situação com a qual eu não posso lidar, e eu quiser sair, eu não posso, eu tô amarrada. E aí, o que eu faço? Na página 26 tem uma parte que fala assim: quem frequenta a casa de Umbanda fica amarrado? As portas do terreiro ou casas de Umbanda estão sempre abertas a todos que queiram entrar ou sair. A liberdade de estar ou não na Umbanda, seja médium trabalhador ou frequentador, é respeitada por aqueles que a representam. A Umbanda é paz e amor. Então, gente, o que nos faz ir, ouvir, não pode ser o medo, e sim o amor. O amor pela tarefa, o amor pela Umbanda. É isso que deve motivar a nossa entrada ou saída. Se a gente tem que estar aqui para arrumar a nossa vida, porque as regras da casa dizem que a gente tem que estar aqui toda sexta-feira, se é por isso, não venham. Venham porque aqui é bom, venham porque a gente se sente bem, venham porque aqui a gente encontra paz, respostas para as nossas questões, venham porque aqui a gente encontra uma família, um alento. É isso que deve motivar a nossa vinda, tanto como consulente, como trabalhador. Quando a gente começa a usar a Umbanda como essa ferramenta só para melhorar as situações quando estão tão ruins, olha, gente, as entidades com o tempo elas vão percebendo, bom, essa pessoa não vai tomar uma atitude, está usando isso como uma bengala e não vai se melhorar. E com o tempo isso não vai mais ter esse efeito assim tão positivo para que a pessoa faça essa tomada de consciência de que eu estar bem depende de mim e que eu preciso fazer a minha parte. Eu posso escolher ou não o caminho da mediunidade? Posso, mas eu com certeza vou arcar com as consequências da minha escolha. Porque mediunidade não é um fardo, gente, é uma tarefa. É uma tarefa concedida a nós pelo Criador para que a gente retifique os nossos erros do passado. Não é um castigo. É uma ferramenta de trabalho tão somente. Outra situação que pode acontecer, o médium iniciante, ou o pretendente a médium, ele fica empolgado, ele se anima, poxa vida, eu sou médium, eu sou diferente, eu sou especial. E aí entra aquela questão do ego, da vaidade. E aí ele vem, todo empolgado, não, eu vou começar, eu vou trabalhar. Aí ele chega aqui, o que ele encontra aqui? Trabalho, disciplina e estudo. E mais trabalho, e mais disciplina, e mais estudo. E mais trabalho, e mais disciplina, e mais estudo. A cada pergunta que ele vê respondida, ele vai encontrar mais, a cada resposta que ele obtiver, mais 10 perguntas. E assim ele vai. Isso às vezes desanima quem gosta da acomodação, quem gosta das coisas prontas, quem gosta da facilidade. Para aqueles que persistem, para aqueles que buscam, a recompensa é muito maior do que a gente pode imaginar. Vamos falar sobre resoluções de problemas, já que a gente normalmente acaba recorrendo a Umbanda pela dor. Vamos ser bem sinceros, a gente procura um centro de Umbanda, ou uma casa espírita, ou um templo religioso, não porque a nossa vida está maravilhosa, porque a gente está ganhando bem, casamento vai muito bem, obrigada, a gente está bem emocionalmente. Não. A gente chega aqui se arrastando. A gente vem em busca de um amparo, a gente vem em busca de um conselho, a gente vem em busca de um ombro amigo. Às vezes a gente vem em busca apenas de um momento de paz. Porque esse momento que a gente está aqui, ouvindo uma palestra, tomando paz, a gente não está pensando nos nossos problemas, nas nossas dores, nas nossas contas a pagar. A gente está pensando e vibrando em coisas positivas. E isso faz com que o espírito da gente, nossa alma, tenha um alento por alguns momentos. A gente para de bombardear a gente mesmo com as nossas preocupações, com os nossos medos, os nossos recalques. Então quem vem procurar a Umbanda pensando que vai resolver todos os seus problemas, não é bem assim.
O que acontece quando a gente começa a desenvolver a mediunidade? Quando a gente começa a dar esse passo inicial? Sou médium, iniciei na Umbanda, mas a minha vida não melhora. Por quê? Muitas pessoas creem que colocando branco, ou seja, sendo um médium ativo na Umbanda, seus problemas de ordem material ou de saúde serão resolvidos. Lê do engano. Quando começamos a trabalhar, seja através da mediunidade de incorporação, recepcionando a assistência ou doando energia, somos mexidos internamente. Fazendo uma comparação, podemos dizer que o médium é um balde de água cheio de água suja e que no fundo do balde estão depositadas as impurezas. E mais na superfície, a água parece cristalina. Quando o médium começa a sua caminhada na Umbanda, as impurezas que estão no fundo do balde, ou melhor, escondidas nas profundezas do ser, virão à tona. As nossas imperfeições, como os nossos recalques, medos, inseguranças, às vezes um obsessor, tudo isso começa a vir à tona. E aí, muitas vezes, algumas pessoas acabam fraquejando e desistindo, porque o começo não é fácil. A Umbanda não resolve os nossos problemas. Ela nos melhora como pessoas. Ela nos fortalece e nos prepara para que a gente tenha força e condições de vivenciar as nossas questões da vida. Porque o que é meu da minha encarnação é meu. E o que a Umbanda vai fazer por mim? Através desse estudo, desse trabalho, dessa disciplina, eu vou perceber que tudo na vida funciona assim. Com aplicação, com estudo, com trabalho, com disciplina, conhecendo principalmente o que eu tenho que conhecer primeiro do que tudo isso. O Evangelho? As regras da casa? A mim mesmo. É a primeira coisa que eu tenho que estudar, que eu tenho que perceber, que eu tenho que conhecer. Como é que eu sou? Sem máscaras. Quem realmente eu sou. E começar a trabalhar essas questões que vão começando a surgir. A gente vai ter que trabalhar com o nosso lado sombra, a gente vai mexer porque ele vai vir à tona, tá? Até para que a gente consiga desenvolver um trabalho com mais equilíbrio, com mais amor, com mais paz, a gente vai ter que lidar com esse nosso lado sombra. A gente vai ter que lidar com os nossos recalques. A gente vai ter que lidar com a nossa inveja, com a nossa mania de fofocar. Ai, que delícia fazer uma fofoquinha assim, inocente. Não existe fofoca inocente, tá? A gente vai ter que lidar com esse nosso lado, com os nossos defeitos, com as nossas imperfeições. Aí a gente percebe que a gente talvez não seja tão bonzinho assim quanto a gente pensava. Que bom! Através disso a gente começa a trabalhar aquilo que a gente não quer mais na gente. Através do trazer isso à luz, eu vou começar a trabalhar isso. Seja o fato de eu ser muito melindroso, que ninguém pode me falar nada, que eu já logo me irrito, me magoo. Seja o fato de eu ser indisciplinado, seja o meu medo exagerado das coisas, que muitas vezes me impede de ir adiante. Todas essas questões vão começar a vir à tona, para serem resolvidas. Não para a gente colocá-las de lado e utilizar isso como uma barreira que nos impede de ir adiante. Isso não vem à tona para nos castigar, isso vem à tona para ser resolvido, para ser trazido à luz da razão. A vida do médium vai ficar mais fácil? A vida dele vai continuar sendo a mesma. Ele é que vai estar mais preparado para lidar com as questões da vida dele. Então, muitas vezes o que acontece assim, que o que era um problemão insolúvel, motivo de desespero, a gente começa a olhar com outros olhos. Não, mas espera aí um pouquinho, tem outra solução, tem outro meio. E a gente também começa a se abrir para o amparo, para a ajuda. A gente também começa, através da sintonia com os nossos mentores, começar a perceber a orientação que eles nos dão. A gente começa a perceber a sutileza de como eles utilizam as comunicações, muitas vezes através de uma consulta que eu estou dando a um consulente, o mesmo problema é meu. Então, ali está a solução do meu problema. A gente começa a se abrir e perceber que a ajuda tem, que o amparo tem, a gente começa também a se abrir para isso. Mas não vai resolver as nossas questões, e isso cabe a nós.
Então, se eu tenho relacionamentos na minha vida que estão me incomodando, se a minha profissão não é aquela que eu gostaria, se eu estou morando na cidade que eu não quero, muitas outras questões que incomodam a nossa vida, a Umbanda não vai resolver para ti. Tu vai resolver. Através da tua tomada de decisão, através do teu fortalecimento emocional, espiritual, mental, tu vai conseguir forças para que tu consiga resolver teus problemas. E isso nos dá amparo, nos dá paz, nos dá tranquilidade, porque a gente começa a perceber que os problemas não são maiores que a gente. E muitas vezes, assim, quando a gente está na assistência, a gente vê o pessoal que trabalha, assim, parece tudo tão em paz, tudo tão perfeitinho, tudo tão bonitinho. Os desafios são os mesmos. Mas talvez as pessoas estejam um pouco mais preparadas para esses desafios. Mas os embates da vida é o mesmo. Então a solução dos nossos problemas está dentro da gente. Está no que a gente se abre para construir através da orientação dos espíritos. Sempre é bom a gente falar sobre isso, sobre as armadilhas que o médium pode acabar se deparando no seu início de trabalho. São elas a vaidade, a ganância, o medo do compromisso. Às vezes tem aquela coisa assim, eu não começo porque senão eu vou ter que me comprometer, eu tenho que ir lá toda semana e eu quero... sexta-feira é dia do happy hour, cervejinha, no barzinho, sair com a galera. Então quando eu tô afim eu vou, quando eu tiver um outro compromisso eu quero curtir a minha vida. Isso é medo de se comprometer. Isso é infantilidade nossa, quando a gente vai colocando os prazeres, os apelos da vida daqui acima do nosso bem-estar, do nosso equilíbrio, da nossa saúde emocional. A vaidade é uma coisa que atrapalha bastante, porque daqui um pouco eu estou me achando melhor que meus irmãos. Eu sou médium de incorporação, eu sou melhor que o meu irmão que é médium intuitivo. Isso não existe. Isso é lenda. O valor que cada pessoa tem é aquilo que ela tem dentro dela. É o amor que ela tem para doar. Perante os espíritos que trabalham na Umbanda, todos somos iguais. Todos. Trabalhadores, consulentes, todos somos iguais, dignos de amor, respeito e assistência. O que vai fazer a diferença? Como eu me coloco diante deles, as condições que eu dou a eles de me ajudarem. E isso vem da minha abertura para isso. A ganância, gente, porque muitas vezes as pessoas acabam utilizando, infelizmente, a religião como forma de ganho. Isso é muito triste e ainda acontece. Então, a gente precisa separar as coisas. Eu tenho um trabalho físico que me dá meu sustento e eu tenho o trabalho da alma que sustenta a minha mônada espiritual, o meu coração, a minha paz. Não dá para misturar as coisas. Eu não posso começar a dar passe no meu local de trabalho. Eu também não posso utilizar a minha mediunidade para ganho. Por mais tentador que seja. Não entre por esse caminho. Porque ele é porta direta para a caída do médium. A vaidade, a ganância, a preguiça que às vezes a gente tem. Porque a Umbanda tem fundamento. E é preciso preparar. Como é que a gente prepara? Estudando, se preparando, ouvindo. Por isso que livros e iniciativas como essa, elas são importantes porque elas nos dão esse impulso inicial para a gente começar a entender o que é mediunidade, o que eu vou encontrar no terreiro. Se eu souber o que tem lá, metade do meu medo vai embora. Se eu souber o que eu quero da minha vida, se eu estiver seguro, a outra metade também vai embora. O medo já não vai mais me incomodar. A insegurança, as outras questões, os apelos da vida, isso são coisas que a gente sempre vai ter dificuldade. Porque, principalmente no começo, eu vou para casa de Umbanda, eu vou para o centro espírita, enfim, eu estou pronta, estou decidida. Aí chega aquele parente, aquele amigo, aquele vizinho que tu não vê há meses, ele resolve te visitar naquele dia, naquela hora. Aí acontece alguma coisa, quebra o ônibus, estraga carro, tudo acontece na hora. Filho adoece na hora de sair, pouco antes, a gente se sente mal um pouco antes. Tudo isso com o intuito de realmente te impedir de chegar até aqui.
E aí a gente tem que começar a perceber, poxa vida, onde é que está a minha vontade, a minha determinação de realmente estar lá? Não, eu vou, nada vai me impedir. Olha, meu amigo, tu me desculpa, mas tu chegou numa hora inconveniente, eu estou de saída, tu me perdoa, nossa amizade continua a mesma, mas eu preciso ir. Tu queres ir comigo? A gente pode perguntar. Porque as pessoas, elas não sabem que elas estão sendo muitas vezes manipuladas para nos atrapalhar. E a gente tem que ter muita maturidade, muito equilíbrio na hora de resolver essas questões. E isso não é lenda. Eu acho que muitos aqui já se depararam com essa questão. Tá prontinho para sair, acontece alguma coisa. E aí aquele dia tu já não vai. Aí na outra semana acontece mais alguma coisa, tu já não vai. E daqui um pouco deixa de frequentar a casa, seja como assistente ou seja como trabalhador, em função das dificuldades que acabam acontecendo. Para aqueles que, apesar das dificuldades, perseveram e vêm aqui, percebe que com o tempo isso vai diminuindo. O que o astral inferior pensa nisso, os obsessores? Pá, não adianta pegar no pé dele, ele vai de qualquer jeito, então vou me ocupar com outra pessoa mais fácil de influenciar. E acaba ficando mais fácil, acaba ficando mais leve. Então, gente, a nossa saúde mental, nosso equilíbrio emocional, nosso equilíbrio espiritual, depende do que a gente alimenta a nossa alma. Se eu vou alimentar a minha alma com o quê? Com medo, com descompromisso, com coisas fúteis, a minha colheita vai ser essa também. Se eu vou alimentar a minha alma com bons livros, procurando me melhorar como pessoa, acima de tudo procurando me conhecer, o retorno disso vai ser uma pessoa mais segura, mais saudável, mais feliz. Mediunidade não é fardo insuportável. Muitas vezes a gente acaba pensando isso e achando assim, poxa vida, por que isso tinha que vir para mim? Eu quero viver minha vida, eu tenho coisas, tenho filhos para criar, tenho problemas para resolver, eu não posso perder meu tempo com mediunidade. A mediunidade não é um fardo, gente. E muito menos algo que a gente não esteja preparado para lidar. Tem uma parábolazinha, uma historiazinha que fala que uma pessoa se queixou ao Mestre Jesus que sua cruz era muito pesada e que ela não conseguia carregar. Então Jesus o conduziu até uma sala onde havia várias cruzes depositadas e disse a ele, cada cruz dessas tinha um nome. Ele disse, você fique à vontade para procurar uma que lhe agradar, que você consiga carregar no seu peso, no seu tamanho. E ele se pôs a examinar uma a uma. Uma era muito comprida, outra era muito curta, uma era muito pesada, uma era muito larga, outra era muito estreita. Depois de uma busca exaustiva, ele encontrou uma que achou perfeita. E disse, essa aqui tá boa, essa que eu vou levar. E aí ele foi olhar o nome que estava escrito na cruzeiro dele mesmo. Então, os nossos problemas não são maiores que nós, nem as nossas dificuldades. E cada coisa que a gente precisa carregar nessa vida, cada tarefa, cada coisa, é do tamanho da gente, nem mais nem menos. E dá para ser feliz sendo médium? Claro, gente. Isso não pode ser uma tarefa que nos obrigue a ser taciturnos, frios, eu tenho que estar sempre sério para demonstrar que eu sou espiritualizado. Não, gente. A gente tem que ter seriedade no que a gente faz, mas a gente também tem que ter leveza e felicidade na hora de concretizar a nossa tarefa. Se eu estou aqui por amor, porque eu quero estar aqui, porque a Umbanda me supre, me sustenta, me dá forças, isso nunca vai ser um fardo para mim. Isso nunca vai ser difícil e eu não vou ter medo de ficar preso a ela. Porque o que vai me unir à Umbanda e à tarefa é o amor. Ok, gente?